Presta atenção, presta atenção. Presta atenção, que é emocionante o negócio. Ouve aí. Coisa mais linda, coisa mais linda, lindo, ó, arrepiado. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões, marchemos, marchemos, que um sangue impuro banhe o nosso solo. Sabe o que é isso? Isso aí, meus queridos, é o hino da França, conhecido como La Marseillaise. Este hino foi composto no final da nossa aula. Aqui ó, quando eu te contar o fim da aula aqui, é quando La Marseillaise foi composta. É uma canção, é uma cantiga de soldados, soldados da Guarda Nacional, que é a guarda dos revolucionários, os rebeldes, Só que esses rebeldes mudaram o mundo para sempre. Vem comigo, seja bem-vindo à aula sobre Revolução Francesa. Eu sou o professor Vini, beleza? Vamos lá. La Marseillaise, que nós acabamos de ouvir, que eu acabei de te dizer também que é um cântico militar, é entoado com toda a força e me arrepia, porque ela se tornou a canção mais popular diante de uma mudança radical na história. É isso que quer dizer a palavra revolução, quando nós temos uma grande mudança, uma mudança radical na história. E essa mudança radical, os professores de história como eu, melhores que eu, eles costumam dizer que uma revolução ocorre quando há uma alteração no status quo da sociedade. Ou seja, quando há uma grande mudança nisso aqui, ó, na cara da sociedade. Muito bem. Então olha só como que a gente chama essa sociedade francesa. A gente chama isso aqui, que eu vou te explicar agora, de o Ancien Régime. Olha que lindo, o francês é lindo. O Ancien Régime, o antigo regime. Muito bem. Então nós temos que aprender uma coisa fundamental. O que era o antigo regime? Porque agora, na aula de hoje, nós vamos acabar com o antigo regime. Primeira coisa, tá vendo que eu fiz uma pirâmide aqui já preparando a nossa aula, né? Por que eu fiz uma pirâmide? Muito simples. Porque aqui nós iremos representar 3 estados. Estados aqui já vai te ensinar uma coisa, que esta é uma sociedade estamental, formada por estados que não permitem mobilidade social. Ou seja, numa sociedade estamental, o mais importante é o nascimento. Nascimento. Veja, quem é que pertence ao primeiro estado? O primeiro estado pertencem indivíduos ligados à igreja, o clero, certo? O segundo estado aqui, meus queridos,
fazem parte os membros da nobreza. Professor Vini, o que é nobreza? Eu não sei. Nobreza é um nobre, tá? Mas esses nobres aqui, eles vão ser condes, viscondes, barões, duques, ok? Nobre é um indivíduo que possui um título de nobreza. A gente poderia também denominar isso de título nobiliárquico, ok? Título de nobreza. Então, conde, barão, duque, tá? O que esses caras fazem? Via de regra, nada. Eles não trabalham, tá? Mas eles fazem alguma coisa. Fazem. O que eles fazem? Eles são geralmente os conselheiros do rei, grandes proprietários de terra que não vivem necessariamente do trabalho da terra, mas sim de mesadas, gordas mesadas, que eles recebem por ser esses assessores especiais, conselheiros do rei, certo? Aí nós chegamos ao terceiro estado. Veja que o terceiro estado, ele ocupa aqui uma grande parcela na nossa pirâmide. Ele representa, segundo os historiadores, algo em torno como, ou representava, né? Algo em torno de 95% da população francesa daquela época. Maior parte das pessoas. O terceiro estado, ele era composto, então, basicamente por 3 tipos de pessoa. Claro, existe aqui uma leitura mais simplificada da coisa. Burguesia. Professor Vini, não sei o que é a burguesia. Burguesia são os comerciantes, são os empresários, que agora, além de comerciantes, também começam a ter manufaturas ou pequenas indústrias, certo? A França ainda não viveu a Revolução Industrial. Ela está vivendo a francesa, mas não viveu ainda a Revolução Industrial. Burguesia, empresários. Aí nós temos aqui os chamados sans-culottes, os sem calça. Isso mesmo, a tradução é sem calça. Por quê? Porque eles vão usar uma calça muito simples. Seria uma calça de algodão cru, assim, tipo uma calça jeans retona, assim, sem muita frescura. Essas calças não eram as calças mais engomadas, vamos dizer assim, utilizados pela nobreza. Então eles eram considerados os sem calça. Eram trabalhadores urbanos, viviam nas redondezas já das grandes cidades, como Paris, por exemplo. E aí nós temos aqui uma grande massa de pessoas. Os camponeses. Veja bem, tu já pode começar a entender o que eu quero te dizer então com Revolução Francesa. O que vai ser a Revolução Francesa? Vai ser quando esse sistema aqui chega ao fim. Esse sistema que é determinado pelo nascimento. Sim. Veja bem, o que quer dizer isso? Se tu é filho de camponês, camponês tu será. Se tu é filho de sans-culottes, sans-culotte tu será. Burguês, tu será burguês. Mas isso significa que tu pertenceria ao terceiro estado. E tu basicamente não teria direito a grandes privilégios, tá? O grande problema é que esse terceiro estado trabalhava para pagar seus impostos e garantir os privilégios de poucas pessoas. Professor Vini, será que essa aula não é sobre o Brasil? Não! Essa daqui é sobre a Revolução Francesa mesmo. Então, vamos lá, se concentra aí. Terceiro estado. Burguesia, sans-culottes, camponeses, 95% da população trabalhava, pagavam impostos para quê? Manter os privilégios do clero e os privilégios da nobreza. E assim
sustentavam o antigo regime que se baseava no critério do nascimento. Se tu é filho de nobre, nobre tu será. Se tu é filho do rei, príncipe e depois rei tu será. Agora perceba que aqui vai ter um probleminha. Qual é o probleminha? E se tu for filho do padre? Professor, eu sei, não dá para ser filho do padre, né? E nem da madre. Por quê? Porque eles não podem ter filhos. Então aqui nós temos a primeira exceção da regra, que é o clero. Mas quem vai chegar ao alto escalão do clero? Basicamente os filhos da nobreza e alguns filhos da burguesia. Camponeses sem chance. Nós também vamos ter uma exceção na própria nobreza, porque alguns desses títulos aqui eram vendidos para os filhos da burguesia. Então a burguesia já tinha alguns privilégios, mas ela ainda tinha que se contentar com o fato dela não ter poder sobre as decisões da França. E aí é que vale a pena a gente fazer aqui uma anotação bem importante. A França era uma monarquia, o quê? Absolutista. Quando? Neste período aqui, que antecede, que vem antes da Revolução Francesa. Perfeito? Então, era um rei com poderes absolutos que não ouvia e não obedecia ninguém. Lembre-se que o principal personagem da Revolução Francesa aqui vai ser o rei. A própria figura do rei. O nome dele, Luís XVI. Por que ele vai ser a principal figura da Revolução Francesa? Vou te contar um detalhezinho também aqui do final, na verdade, da próxima parte da nossa aula. Essa aula aqui vai ter duas partes. O Luís XVI vai perder seu pescocinho. Pescocinho. Por quê? Uma das principais marcas da Revolução Francesa vai ser a guilhotina. Ou, se tu preferir, quando Luís XVI, rei da França, e sua esposa, portanto a rainha da França, Maria Antonieta, serão guilhotinados em praça pública nas ruas de Paris. Isso mesmo. Olha só por que isso é tão importante. Porque nós vamos ter um rei e uma rainha mortos na rua. Por quem, professor? Pelo povo da França. Claro que esse povo, tu vai entender, pelo terceiro estado, com a liderança da burguesia, participação extremamente importante dos sans-culottes e dos camponeses. Eles vão tomar o poder, derrubar a monarquia absolutista e vão criar um novo regime de governo que inspira o mundo ocidental. Uma república, depois, com o passar do tempo, presidencialista. Mas de onde eles tiraram essas ideias, né? Quais ideias? De colocar fim na monarquia francesa. Essas ideias, elas vieram de algum lugar. Que lugar? Do iluminismo. Lembre-se, né, meus queridos, que a Revolução Francesa aqui, ela tem uma data famosa, dia 14 de julho de 1789. É aqui que ocorre um dos acontecimentos que eu vou te explicar. A tomada da Bastilha. A Bastilha, né, ela cai na mão desses rebeldes em 1789. E ali nós temos uma data importante. É o fim da Idade Moderna e o início da Idade
contemporânea. Mas eu estou te falando tudo isso para te pegar aqui o século, ó. Que século é esse? 17. Não, abençoado. É 18. Sempre tu lê um acima, com exceção de quando for 00, né? Então, século 18, lembre-se. Vamos anotar aqui. Século 18. É o século das luzes. Por que luzes? Porque nós vamos ter a introdução definitiva do pensamento racional na filosofia contemporânea, na vida do mundo ocidental. O que eu quero dizer com isso? Que a partir do iluminismo começam a se defender os pilares de uma sociedade científica. E isso vai ter uma pegada histórica, social também muito grande. Por quê? Porque aqui os grandes filósofos, Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, eles vão sugerir importantes mudanças sociais, porque eles são críticos do ancien regime. O Voltaire, por exemplo, quando ele se referia à igreja, aqui que está no topo da pirâmide representada pelo clero, o Voltaire chamava a igreja de a infame. Ele não falava igreja católica, ele só se referia a ela como a infame. Então, críticas ao antigo regime é a principal característica do iluminismo. Mas o iluminismo vai criticar e vai sugerir o fim da monarquia para que ela fosse substituída por uma república, para que o poder fosse dividido em 3 partes e nós passássemos a ter 3 poderes e não um só concentrado na figura do rei. Os iluministas vão criar conceitos que no nosso mundo hoje são pilares, como a liberdade, como a igualdade. E aí tu já sabe que os franceses vão apimentar isso com a fraternidade também. E os franceses vão sair às ruas, quando eles vão fazer o que eu vou te contar agora, gritando 3 grandes palavras: liberté, igualité, fraternité, né? Dizem as umas línguas que eles gritavam também, tererê, né? Liberté, igualité, fraternité, tererê. Mas isso são as más línguas. Vem comigo, vamos entender isso tudo aqui, que aqui é o ponto de vista teórico, são os antecedentes da Revolução Francesa, para a gente ver agora os fatos. Vamos ver o que aconteceu com a França. Perfeito? Então, primeira coisa que tu precisa saber, a França, faltava grana na França. A França estava atravessando uma profunda crise econômica. Essa crise econômica vinha já do Luís XIV. XIV é o Rei Sol, né? É aquele cara da frase L'estat est moi, o Estado sou eu, que é o maior símbolo do absolutismo. O Luís XIV é o cara que idealiza e finaliza, né, o Palácio de Versalhes. Por que não é o cara que cria? Porque é o Luís XIII que começa a construção. Na verdade, aquilo não era um palácio, aquilo era um chateau de verão, se não me engano, onde eles iam nas férias. Mas quem vai transformar num dos maiores palácios do mundo, mais lindos, mais belos, mais rico, mais requintado, é o Luís XIV. E isso já tem impacto aqui no que eu vou te explicar. Por quê? Desde o Luís XIV acumulavam-se dívidas da França.
do tesouro francês. E essas dívidas serviam para custear as regalias, os privilégios, os grandes banquetes que eram ofertados a toda a nobreza francesa que vivia onde? Dentro do Palácio de Versalhes. Isso mesmo. Eles chamaram todos os nobres para viver num único lugar. Imagina assim, uma grande hospedagem só para gente que gozava de muitos privilégios. Então tu imagina o gasto para manter Versalhes. Se eu não estou enganado, sim, posso estar enganado nessa informação. Versalhes tem 113, 116, eu não lembro exatamente, 120 banheiros. Numa época que nem se usava muito banheiro. Para te ver o luxo que era Versalhes. Então, isso significa que a França contraiu muitas dívidas. Isso era um problema. E para resolver este problema precisava cortar gastos, para então diminuir as dívidas. Era o que propunha os ministros Turgot e depois o Necker. São ministros responsáveis pelas finanças da França. Os dois alertaram Luís XVI de que o caos financeiro estava próximo. Mas o Luís XVI ignorou seus conselhos. E ao invés de cortar gastos, ele resolveu aumentar os impostos. E isto aqui, meus queridos, é a chave do problema. Por quê? Porque a população francesa do terceiro estado já não aguentava mais pagar impostos. E aí vou te ensinar uma coisa importante. A Revolução Francesa, assim como praticamente todas as grandes revoluções, ocorreram por um fator, além de todos os outros. Mas um é comum a praticamente todas as revoluções. Qual é? Fome. Fome. Quando as pessoas começam a sentir dor de não ter comida, elas vão entrar num desespero e elas são capazes de fazer qualquer coisa para mudar essa situação. Especialmente neste caso aqui, acabar com o governo, acabar com os políticos, acabar com o sistema, acabar com o que a gente chama de status quo. Beleza? Então, quando a coisa começou a ferver, a população não obedecia mais às autoridades, começaram a gritar lá, liberté, igualité, fraternité, ou começaram a gritar, vamos quebrar tudo, no bom português, é que a batata do rei, da nobreza, do clero, começou a assar. E aí eles resolveram convocar algo que há mais de um século não era convocado. Os chamados Estados Gerais. O que foram os Estados Gerais? Os Estados Gerais eram uma espécie de assembleia, na qual deveriam participar os membros do primeiro, do segundo e do terceiro Estado. Vamos botar aqui. Assembleia. Então, todo mundo aí reunido para participar dessa Assembleia dos Estados Gerais. Claro que o principal personagem, quem comandava a Assembleia dos Estados Gerais, era o rei Luís XVI. Vou te resumir a parada. Nos Estados Gerais, eles votaram para fazer alguma suposta alteração na França, mas a decisão que eles tiveram foi, num primeiro momento, de não mudar nada. Mas aí, a inquietação popular foi tão grande, o rei voltou atrás e então propôs alguma alteração no sistema de impostos. Foi aprovado, valeu, deu certo o esforço da população? Sim, mas o rei depois voltou atrás e anulou o resultado dos Estados Gerais. Daí, meus queridos,
o povo, o terceiro estado, se sentiu traído. E aí, as principais lideranças, que já não aguentavam mais uma situação que vinha de décadas muito ruim, na década de 1780, secas, prejudicaram ainda mais a vida da população. Os líderes se reuniram num local que a gente chama de jogo da pela, né? Numa quadra, vamos imaginar assim, uma quadra esportiva, onde se jogava um jogo parecido, assim, uma espécie de tênis primitivo, foi a informação que eu consegui. Neste local eles fizeram um juramento. Quem? As lideranças do terceiro estado. E qual seria o juramento, professor? Que eles não iam voltar atrás. Que a partir daquele momento era... Agora vai! Ou seja, não tem mais negociação nem com rei, nem com clero, nem com nobreza. Agora o bicho vai pegar. E aí, meus queridos, eles vão em busca de armas. Vão formar o que a gente chama de a Guarda Nacional, que vai ter como principal personagem um general chamado Lafayette, que tinha lutado na Guerra de Independência dos Estados Unidos. 13 anos antes, lá no dia 4 de julho, né? O Lafayette, francês, ajudou os Estados Unidos a proclamarem a independência. E agora, ele era o chefe dessa Guarda Nacional. O que a Guarda Nacional, esses populares indignados fizeram? Eles se dirigiram para a Bastilha. O que eles vão fazer na Bastilha? Primeiro, abre parênteses. O que era a Bastilha, professor? A Bastilha, meus queridos, é um prédio bonito, né? Uma espécie de uma torre de pedra que servia para abrigar presos políticos. No momento da invasão vão ter meia dúzia. E o principal, a Bastilha era um abrigo, era um arsenal de armas e de munição. Então, os rebeldes vão tomar a Bastilha. Ou, se tu preferir, vai ocorrer a queda da Bastilha. Porque a partir deste momento aqui, nós teremos a Bastilha destruída. Isto mesmo. É de se lamentar, de certa forma, né, que a gente não possa visitar a Bastilha. Mas os rebeldes fizeram questão de destruir a Bastilha, porque ela era um símbolo do que, professor? Do Ancien Régime. Ela era um símbolo do absolutismo francês. E aí eles vão tomar a Bastilha, pegar as armas da Bastilha, e aí começa a revolução. E aí, meus queridos, eu até coloquei invertido aqui, tu me perdoe, não percebi na hora que eu montei. Vai iniciar o que a gente chama de grande medo. O que foi o grande medo, professor? Tu vai imaginar sangue, muito sangue, muita morte, uma coisa descontrolada. Os rebeldes vão invadir casas da nobreza, casas do clero, vão invadir inclusive o Palácio de Versalhes. Versalhes é uma cidade que fica, sei lá, uns 40 quilômetros, eu acho, por aí, de Paris. E eles vão até Versalhes para buscar o rei. Eles não vão tocar no rei, não vai acontecer nada com o rei. Mas o Palácio de Versalhes vai ser esvaziado, vai ter nobre que vai reagir e vai perder a cabeça. Eles vão pegar a cabeça desse barão, desse conde, vão enfiar numa estaca e vão vir desfilando e gritando palavras de ordem contra o antigo regime. O grande medo também significa a invasão de propriedades da igreja, invasão de igrejas mesmo. Então o grande medo tu vai imaginar como uma espécie de caos.
pós-tomada da Bastilha. Quanto tempo vai durar isso, professor? Mais ou menos uns 60 dias. Depois, o que vai se fazer? Vai se tentar acalmar aquela população enfurecida para se criar um novo governo. Por quê? O rei vai ser colocado na geladeira, não é na guilhotina ainda, é na geladeira. Vamos deixar ele de lado, tá? Para daí se pensar o que vai ser feito. Neste momento, então, cria-se a Assembleia Nacional. Veja bem, a principal coisa importante que tu precisa saber sobre essa Assembleia Nacional, Enem, tá? Tá brilhando Enem aqui, Enem, 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 Enem. Mas se não, para o teu próprio conhecimento, é que vai ser nessa Assembleia Nacional aqui que vai se criar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vou repetir. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Certo? Alguns comentários. Esse é um documento que registra toda a influência do iluminismo, influência da burguesia cada vez mais forte. Este documento aqui também teve uma tentativa de versão feminina. Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. As envolvidas foram perseguidas e algumas morreram. Porque ainda não se pensava em direito feminino, em movimento feminista. Mas é um dos pilares, né? Para quem estuda o movimento feminino, isso aqui foi fundamental. Na época não foi aceito, não deu certo, as mulheres foram perseguidas. Mas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão trouxe coisas muito importantes. Vamos ficar com essa última palavrinha aqui, vamos até anotar. Cidadão. Não é mais súdito, é cidadão. Isso significa que o indivíduo passa a ter direitos, além de deveres. Um dos direitos aqui é o direito à propriedade. Propriedade privada. Por quê? Porque ele é feito pela burguesia. Vai haver o direito à liberdade. Aqui nós temos um documento fundamental para a humanidade. E por isso ele é tão abordado nas provas vestibulares e Enem, se tu está assistindo é por causa disso. Beleza? Agora, essa Assembleia Nacional também criou para nós a ideia de, vamos botar aqui como tu enxerga, esquerda e direita. Por quê? Uma parte dos burgueses que se sentou à esquerda vai criar um espectro político que nós chamamos de esquerda. O pessoal que vai se sentar à direita vai criar um outro espectro político chamado de direita. Mas isso a gente vai ver na parte 2. Agora, vê que eu ainda tenho uma lista de coisas para te contar que ocorreram na chamada Assembleia Nacional. Primeira coisa, se criou uma nova Constituição. Entre os aspectos dessa nova Constituição está a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa nova Constituição passou a criar uma divisão de 3 poderes. Mesmo que eles ainda não soubessem o que eles iriam fazer com o Executivo. Se iria ser uma monarquia parlamentarista, conforme a Inglaterra tinha feito, ou se eles iam tirar o rei fora e iam criar mesmo uma república presidencialista. Mas a divisão dos 3 poderes já estava lá. Depois também se criou uma Constituição Civil para o clero, abolindo o dízimo, limitando muitos poderes do clero e confiscando as terras da igreja, certo? Com o confisco dos bens da igreja, também se criou uma nova moeda. Tá? Essa nova moeda ficou conhecida como os assignats. Ela foi a moeda da Revolução.
eram papéis que diziam o valor ao qual o portador tinha com aquele papel. Por quê? Porque a situação financeira da França foi caótica. E aí se aboliu aquele sistema todo que tinha antes e se criou um novo sistema financeiro. Aí, meus queridos, próximo item é a chamada Lei Chapelier. A Lei Chapelier foi um duro golpe nos camponeses e nos sans-culottes, porque ela proibiu o direito de greve e o direito à formação de sindicatos. Veja bem, aqui nós percebemos, com essa tomada de decisão da Lei Chapelier, que o povo mais pobre foi afastado dos direitos a partir daquele momento da revolução que eles tinham ajudado a fazer. Nós caracterizamos mais uma vez como uma revolução que atendeu aos interesses da burguesia. Consegue compreender por quê? Eu espero que sim, né? Porque se não tem direito a se manifestar, significa que na revolução eles serviram, agora já não serve mais. Aí, meus queridos, nós vamos para a parte final. O que está acontecendo com o nosso amigo, com o rei Luís XVI? Ele está preso. Palácio das Tulheiras, em Paris. Preso com todos os requintes, mas está preso, não pode sair de lá. Ele está com medo de morrer, porque na Assembleia Nacional começa-se a radicalizar algumas ideias por alguns setores. E entre as ideias radicais está de se matar o rei, de se cortar a cabeça. Ou simplesmente de prendê-lo daí não num palácio, mas numa prisão, tirar todos os seus bens, terras, riquezas e tudo mais. E há outros que defendem que não. Neste impasse surge a Declaração de Pillnitz. O que é a Declaração de Pillnitz? É quando a Prússia e a Áustria vão formar uma espécie de bloco de países contra a Revolução. A gente tem um entendimento aqui porque a Áustria vai fazer isso com o que está ocorrendo lá na França. Porque a rainha Maria Antonieta, ela é de origem austríaca. E aí, né, a Áustria como um todo se vê preocupada com os rumos da Revolução, o que vai acontecer com sua rainha. E a Declaração de Pillnitz é uma declaração de guerra. A Áustria e a Prússia, que seria uma parte da Alemanha, para te entender, se tu não sabe ainda, eles vão declarar guerra à França, vão invadir a França e vão tentar derrubar o governo revolucionário, vão tentar derrubar, destruir a Guarda Nacional, o exército, né, dos rebeldes. A principal batalha desta guerra é a Batalha de Valmy. E após essa batalha, quem vence? A França. O exército dos rebeldes vence. Isso aqui foi decisivo para a Revolução. O que o pessoal na cidade de Marseille vai compor? La Marseillaise, que tu ouviu no começo deste vídeo. O hino da França. Certo? Aí, o que acontece, meus queridos? No meio dessa situação toda aqui de invasão da Áustria, de batalha entre Áustria, Prússia e França, o Luís XVI resolve fugir. Resolve, na calada da noite, pegar uma carruagem de camponeses e ir para a fronteira e fugir da França. Só que aí, ele é pego. Luís XVI acaba preso e passa a ser considerado não como o rei da França, mas como um traidor. E aí é que começa-se a pensar o que fazer com o rei da França. Mas isso é tema para o nosso próximo vídeo, para ver o que aconteceu. Tu já sabe, eu já te contei, mas aí tu vai ver como que se radicalizaram as ideias e como que é esse bloco esquerda e direita aqui, esses blocos,
se enfrentaram e deram origem aos próximos passos até a gente chegar a outro personagem fantástico, que é Napoleão Bonaparte. Perfeito? Espero que tenha gostado desta aula. Qualquer dúvida é só me chamar aí nos comentários. Um grande abraço, brigadão, tchau!